No dia 5 de novembro de 1991, o corpo do magnata editorial britânico nascido na Tchecoslováquia, Robert Maxwell, foi retirado do Oceano Atlântico, flutuando próximo às Ilhas Canárias. As investigações inicialmente sugeriram que Robert Maxwell se afogou após sofrer um ataque cardíaco e cair na água de seu iate, o Lady Gilliane. Mas, nos meses que se seguiram, surgiram suspeitas de que Robert Maxwell havia tirado a própria vida. Seu império empresarial estava à beira do colapso e ele enfrentava acusações criminais. Em quais crimes Robert Maxwell supostamente estava envolvido e será que ele realmente tirou a própria vida? Esta é a história de Robert Maxwell, o magnata da mídia mais notório da Grã-Bretanha. O homem conhecido na história como Robert Maxwell nasceu em 10 de junho de 1923 na pequena cidade de Slatinské Doliny, que na época ficava na Tchecoslováquia, mas que hoje é a cidade de Solodvino, no extremo oeste da Ucrânia, na fronteira com a Romênia. O nome de Maxwell durante sua infância era Jan Ludwig Hermann. Benjamin Roche, o nome pelo qual ele é conhecido hoje, Ian Robert Maxwell, foi adotado mais tarde em sua vida após se estabelecer na Grã-Bretanha. O pai de Jean era Michael Roche, um trabalhador rural. A mãe dele era Hannah Roche. A família era composta por judeus racídicos, pobres, que viviam em uma grande comunidade judaica em Slatinské Doliny. Jean era um dos 9 irmãos, vários dos quais morreram na infância devido à pobreza em que a família vivia. A juventude de Jean não foi fácil e sua vida só ficou mais difícil durante a adolescência e a juventude. A família era pobre e o antissemitismo estava em seu auge na Europa durante o período entre guerras, embora houvesse países piores para se viver do ponto de vista judaico do que a Tchecoslováquia. A casa deles tinha 2 cômodos, com as camas arrumadas em um dos quartos e uma latrina do lado de fora servindo como banheiro. Sua mãe o mimava, mas seu pai o espancava regularmente. Maxwell, mais tarde, refletiu sobre seus anos de infância, dizendo que as 3 coisas de que se lembrava eram o quanto sentia frio, o quanto sentia fome e o quanto amava sua mãe. Suas recordações precisam ser tratadas com certo ceticismo. Embora não haja dúvida de que os Rocks eram extremamente pobres, Maxwell cresceu e se tornou um mentiroso inveterado na vida adulta. E não há como saber se a descrição que ele faz da própria infância é verdadeira ou não. Sabemos que a família vivia em um caldeirão de culturas, línguas e religiões. Após o colapso do Império Austro-Húngaro, em 1918, Slatinské Doliny se viu na encruzilhada entre Ucrânia, Tchecoslováquia, Romênia e Hungria. Viver aqui garantiu que Jan desenvolvesse uma imensa capacidade de falar e entender vários idiomas desde jovem, uma habilidade que lhe seria muito útil em seus anos posteriores. Além de Yiddish e eslovaco, ele falava tcheco, húngaro, francês, russo, alemão e inglês. Ele conseguiu isso apesar de ter apenas 3 anos de escolaridade formal. A Grande Depressão, na década de 1930, fez com que ele trabalhasse desde muito jovem. Depois veio a ascensão dos nazistas na Alemanha e a escalada gradual rumo à Segunda Guerra Mundial. A partir de 1935, com o início dos conflitos. Da Espanha à Etiópia, à China e depois na Polônia em 1939. A vida da família Rock foi abalada mesmo antes do início da guerra.
quando os nazistas anexaram a Tchecoslováquia em março de 1939 e começaram a impor as leis antissemitas de Nuremberg no território recém-conquistado. Menos de um ano depois, Jean, com 16 anos, estava em Marsella, servindo com a resistência tchecoslovaca na Batalha da França. Após a rápida conquista alemã da Europa Ocidental, ele foi para a Grã-Bretanha, onde sua habilidade como linguista garantiu que ele rapidamente fosse promovido a sargento. No que provavelmente foi o momento mais glorioso de sua vida, ele serviu com distinção na França em 1944, após o desembarque do Dia D, e mais tarde foi condecorado com a Cruz Militar. Após a guerra, porém, não havia família para a qual ele pudesse voltar. Seus pais e 4 de seus irmãos morreram na Hungria em 1944, o ano mais mortal do Holocausto. Lá, depois que os nazistas assumiram em grande parte o controle direto do país nas últimas fases da Segunda Guerra Mundial. A situação exata de alguns membros da família Rock é difícil de rastrear. Por exemplo, a irmã de Jean, de 19 anos, desapareceu em Budapeste no final de 1944. Ela pode ter sido uma das 20.000 pessoas judias na cidade e arredores que foram executadas às margens do Danúbio e jogadas no rio. Os pais dele e outros membros da família foram mortos no campo de extermínio de Auschwitz. Após o fim da guerra, Jean, que legalmente adotou o nome Ian Robert Maxwell em 1948, viveu entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Por muitos anos, a Alemanha do pós-guerra ficou sob ocupação dos aliados. Julgamentos por crimes de guerra estavam em andamento e havia uma série muito complicada de medidas de reconstrução pós-guerra sendo iniciadas. Todo o país teve que ser desnazificado e reconstruído do zero, incluindo a mídia, que havia sido de fato um braço do nacionalsocialismo entre 1933 e 1945. As habilidades de Maxwell como tradutor faziam com que ele fosse muito requisitado nesse ambiente alemão complexo do pós-guerra. Ele foi nomeado para a Unidade de Controle de Informação de Berlim e trabalhou como parte da Comissão de Controle para a Alemanha. Essa era uma comissão associada ao diretor do ramo de imprensa e publicidade do Serviço de Informação Britânico, um nome complicado para o órgão britânico, criada para reconstruir o sistema de mídia na sua zona de ocupação na Alemanha e em Berlim. Maxwell foi especificamente contratado para restabelecer um jornal chamado Der Berliner, que mais tarde foi renomeado como Der Telegraph, na zona britânica de Berlim. Jornais como esse eram cuidadosamente administrados para manter a mensagem dos aliados alinhada após a guerra. A liderança nazista estava sendo processada por ter desencaminhado a Alemanha de tal forma, mas se o povo alemão concordasse em se reformar, então eles seriam bem-vindos de volta à comunidade das nações da Europa. O trabalho de Maxwell era em grande parte logístico. Havia enormes carências de tudo na Alemanha do pós-guerra e ele passava muito do seu tempo em Berlim, garantindo que o Der Telegraph tivesse tinta e papel suficientes para ser impresso, assim como gasolina para alimentar os geradores que alimentavam as rotativas. Ele trabalhou com o grande impressor alemão Ferdinand Springer em alguns empreendimentos editoriais. Maxwell também se casou com Elisabeth Maynard em 1945, uma francesa que Robert conheceu na França após a libertação do país em 1944. Eles tiveram 9 filhos ao longo dos 16 anos seguintes, 4 meninos chamados Michael, Philip, Ian e Kevin, e 5 meninas, Anne, Christine, Isabel, Karine e Gillian. Como veremos, Ghislaine se tornou notória nos dias de hoje. Mas, na década de 1990, eram os filhos de Robert, Ian e Kevin, que estavam sob os holofotes após serem implicados nos crimes do pai.
Maxwell se tornou cidadão britânico naturalizado em 1946 e ele e Elizabeth viveram na Grã-Bretanha, com Robert viajando entre sua terra adotiva e a Alemanha. A futura carreira de Maxwell foi moldada por suas experiências na Europa Central. Lá, ele se envolveu na formação inicial da Butterworth Springer, uma editora acadêmica que foi impulsionada pelo conhecimento de Springer na área, transferindo ideias alemãs do período entre guerras sobre publicação acadêmica para a Grã-Bretanha do pós-guerra. A sede da empresa foi estabelecida na Inglaterra em 1948, operando entre Londres e Oxford para ficar perto da Universidade de Oxford. Em 1951, Maxwell adquiriu o controle acionário da empresa e seu nome foi alterado para Pergamon Press. O selo Pergamon ainda está ativo até hoje e é uma líder em publicação acadêmica na Grã-Bretanha. Embora agora seja uma subsidiária da Elsevier, um grande conglomerado do setor. Maxwell foi responsável por transformá-la em uma grande potência na publicação de livros acadêmicos, periódicos e relatórios na Grã-Bretanha do pós-guerra, chegando a publicar centenas de diferentes periódicos que produziam milhares de artigos de pesquisa todos os anos. Também se tornou a editora do Clube de Roma, o grupo de reflexão italiano que produziu vários livros de destaque no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, sobre a trajetória econômica futura da Europa. Em 1958, com a Pergamon alcançando um novo nível de sucesso e o dinheiro entrando, Maxwell adquiriu o arrendamento da Haddington Hill Hall em Oxfordshire. Isso foi um sinal precoce do desejo de Maxwell de levar uma vida de luxo, mesmo antes de ele ganhar realmente grandes quantias de dinheiro. A Haddington Hill Hall foi construída na década de 1820 por James Morrell, o chefe de uma rica família de cervejeiros em Oxford. Era uma elegante mansão em estilo italiano, repleta de grandes colunas ao redor do exterior, varandas para os quartos do andar de cima, uma enorme escadaria que levava até as portas principais. Tudo isso situado em uma grande propriedade arborizada. Muitos grandes eventos da alta sociedade vitoriana e do início do século XX foram realizados lá antes que os Morrells vendessem a propriedade para o Conselho Municipal de Oxford, em 1953. Naquela época já estava relativamente degradada, tendo servido como hospital militar durante a guerra. O conselho estava considerando demolir o local e reurbanizar a propriedade antes que Maxwell adquirisse um contrato de arrendamento de 32 anos da casa de 51 quartos e da propriedade ao redor. Robert e sua família viveram lá pelo resto de sua vida, em uma casa que contava com piscina e quadra de tênis. Enquanto Maxwell transferiu algumas das operações da Pergamon para a casa. E anos depois, mandou instalar um heliponto nos vastos jardins para que pudesse ir e voltar de Londres rapidamente para reuniões de negócios. Maxwell certa vez descreveu como a melhor casa da prefeitura do país. A propriedade está atualmente alugada para a Universidade Oxford Brookes. Embora Maxwell tenha sido profissionalmente bem-sucedido durante esses anos, a tragédia nunca esteve longe de sua vida pessoal. Em 1957, Karine, filha de 3 anos de Robert e Elizabeth, foi diagnosticada com leucemia e faleceu pouco tempo depois. Então, na última semana de 1961, Michael, o filho de 15 anos deles, entrou em coma após um acidente de carro, quando a sua motorista perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo. Ele nunca recuperou a consciência e morreu 7 anos depois. Biógrafos sugeriram que o carinho de Maxwell por sua filha mais nova, Delaney, pode ter sido devido ao fato de ela ter nascido no dia de Natal, 1961, 2 dias
antes do acidente de carro de Michael, e ele concentrou suas energias em criá-la após as tragédias dos últimos anos. O impacto sobre seus filhos mais velhos foi brutal. Maxwell tornou-se um pai autoritário, especialmente com os filhos homens, disciplinando-os fisicamente e ficando paranoico com a segurança deles. A psicologia e as experiências de vida de Maxwell precisam ser levadas em consideração em qualquer avaliação dele como pai e como empresário. Ele veio de uma pobreza terrível, acabou lutando na guerra quando tinha 16 anos, perdeu praticamente toda a família no Holocausto e depois perdeu 2 filhos em uma série de outras tragédias familiares entre 1957 e 1967. Em 1964, Maxwell entrou para a política. O Reino Unido passou por uma série de emergências no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, incluindo a crise de Suez em 1956. Isso anunciou o colapso do Império Colonial Britânico na África e crises internas como o caso Profumo. Isso resultou em uma rápida troca de líderes conservadores e várias eleições gerais. Alec Douglas Home convocou novas eleições em 1964 e Maxwell foi recrutado para concorrer à eleição no distrito de Buckingham como candidato do Partido Trabalhista. Ele venceu a eleição em outubro daquele ano, enquanto Harold Wilson se tornou o novo primeiro-ministro, levando o Partido Trabalhista de volta ao governo. Maxwell foi reeleito na eleição de 1966, depois que Harold Wilson convocou uma eleição antecipada para se beneficiar do aumento de popularidade do seu partido. Mas em 1970, quando o Partido Trabalhista sofreu uma derrota surpreendente, Maxwell foi um dos deputados do Partido Trabalhista que perdeu a cadeira. Ele fez mais de 700 contribuições na Câmara dos Comuns durante seus 6 anos como deputado, mas, no final das contas, sua carreira parlamentar não teve destaque. Uma das principais preocupações dele era a decisão de dividir o antigo Museu Britânico em 2 instituições distintas, o Museu Britânico e a nova Biblioteca Britânica. Esse projeto se concretizou em 1973, depois que Maxwell deixou o parlamento. Em 1968, Maxwell tentou, sem sucesso, comprar o tabloide The News of the World, o jornal de domingo mais vendido da Grã-Bretanha. Os proprietários do jornal, a família Carr, ficaram indignados com a possibilidade de ele ser adquirido por um imigrante tchecoslovaco com ideias socialistas. O editor do jornal na época, Stafford Summerfield, escreveu um artigo de opinião na primeira página, no qual afirmou que o The News of the World era um jornal britânico administrado por britânicos. Tão britânico quanto rosbife e pudim de Yorkshire. Vamos manter assim. O jornal foi posteriormente comprado pelo magnata australiano e rival da mídia, Rupert Murdoch. Em 1969, enquanto ainda era um membro do parlamento em exercício, Maxwell enfrentou a primeira grande crise de sua carreira editorial. Isso envolveu a Leisco Data Processing Corporation, liderada por Saul Steinberg. Steinberg, um empresário americano, fez fortuna nos anos 60, alugando alguns dos primeiros modelos de computadores do mercado para instituições. Antes da era da computação pessoal realmente acelerar nos anos 70. No final dos anos 60, Steinberg estava comprando empresas agressivamente e ficou interessado em adquirir a Pergamon. Ele procurou Maxwell com uma grande oferta e Maxwell não se opôs a vender. Especialmente porque a Pergamon havia se expandido de forma agressiva nos anos 60 e estava enfrentando problemas de fluxo de caixa em 1969.
No entanto, as negociações se tornaram problemáticas depois que Robert forneceu informações a Steinberg que exageravam a lucratividade da empresa, especialmente em relação às vendas de enciclopédias. Quando Steinberg revelou isso, a Pergamon foi suspensa de operar na Bolsa de Valores de Londres devido a preocupações sobre manipulação do preço das ações por Maxwell. Uma batalha se seguiu, na qual Maxwell perdeu sua posição no conselho e teve que lutar para retomar o controle da empresa das mãos de Steinberg, que também estava sendo investigado nos Estados Unidos por suas práticas agressivas de expansão empresarial. Maxwell só sobreviveu ao escândalo da Lisco e recuperou o controle sobre a Pergamon depois disso. Os chefes de muitos dos periódicos mais importantes do portfólio da empresa insistiram que sua permanência estava condicionada ao retorno de Maxwell como presidente. Por um lado, as pessoas que conheciam e trabalhavam com Maxwell há anos sabiam que ele era um empresário eficaz no ramo. Por outro lado, não havia como negar que seu comportamento estava muito aquém dos padrões éticos típicos. Ele tentou manipular o valor da empresa para fazer com que Steinberg pagasse muito acima do valor real. Quando as consequências prolongadas do escândalo da Leasco chegaram ao fim, em 1974, a Grã-Bretanha estava entrando em uma crise econômica prolongada após a crise do petróleo de 1973. Mesmo assim, Maxwell continuou avançando com a expansão da Pergamon. Ele entrou no ramo de publicação de revistas científicas de computação nos anos 1970, prevendo como a computação pessoal estava prestes a gerar um boom nesse campo. Maxwell também foi um dos primeiros grandes editores acadêmicos a prever que bancos de dados de revistas e artigos iriam moldar a indústria no futuro. Ele estava absolutamente certo. A publicação acadêmica hoje é dominada por bancos de dados com centenas de revistas em vez de publicações individuais. As ambições dele também estavam crescendo. Na década de 1970, ele começou a investir de forma mais agressiva na mídia impressa e, em 1981, adquiriu a British Printing Corporation. Isso foi um prenúncio da maneira extremamente rápida com que ele construiu um dos impérios de mídia mais importantes da Grã-Bretanha nos anos 1980. Isso acabaria se tornando sua ruína, pois ele tentou expandir rápido demais, e todos os seus piores traços de personalidade vieram à tona. Maxwell buscou controvérsias durante toda a sua vida. Ele também se tornou um ímã para teorias da conspiração que frequentemente se contradiziam. Como um homem judeu que perdeu a maior parte de sua família no Holocausto, ele foi um firme apoiador do Estado de Israel quando este declarou independência em 1948 e continuou assim durante toda a sua vida, mais tarde usando sua influência na mídia para promover a causa de Israel no Reino Unido. Diversos estudos foram além, argumentando que Maxwell foi, de fato, um agente do Mossad, os serviços secretos israelenses, durante muitos anos. Ele realmente tinha experiência em trabalho clandestino. Logo após a guerra, enquanto trabalhava para os britânicos na Alemanha, ele era ocasionalmente chamado para participar de interrogatórios devido às suas habilidades linguísticas. A inferência é que ele tinha associações com o MI6, e isso chamou a atenção do Mossad, que pediu para ele começar a espionar para o Mossad na Grã-Bretanha. Enquanto outra teoria sugere que Maxwell atuou como intermediário entre comerciantes de armas na Tchecoslováquia e Israel em 1948, quando o Estado nascente tentava adquirir mais armas. Numa época em que muitos países ocidentais estavam cautelosos com a decisão de Israel de declarar independência. Mais tarde, surgiram teorias mais elaboradas, incluindo a noção de que Maxwell ajudou o governo israelense a distribuir um software espião conhecido como PROMIS
para países ocidentais e que ele também estava ligado à coleta de informações para o programa de armas nucleares de Israel. Certamente, o Ministério das Relações Exteriores britânico considerava provável que os laços de Maxwell com o governo israelense eram suficientes para que ele pudesse ser classificado como um agente estrangeiro. Enquanto isso, Maxwell também investiu pesado em Israel e possuía muitos negócios lá. Além disso, ele foi suspeito em vários momentos de possivelmente ser um colaborador da KGB e de ter conexões com o regime soviético. Voltando até a época em que ele estava na Alemanha, logo após a guerra. Um livro extenso chegou a argumentar que Maxwell estava envolvido na administração de uma complexa rede de empreendimentos criminosos que se estendia até a Europa Oriental, com fortes conexões com o submundo búlgaro em particular. Muitas dessas alegações são improváveis, outras são muito mais plausíveis. No início da década de 1980, Maxwell parecia ser um homem muito rico, em grande parte devido à sua gestão astuta da Pergamon. Foi nesse momento que suas ambições se expandiram. Ele queria se tornar um segundo Rupert Murdoch, o australiano que havia conquistado seu espaço no cenário da mídia britânica e se tornado uma figura dominante nele. Desejando alcançar uma posição de igual destaque, em 1984, Maxwell comprou o Mirror Group por 113 milhões de libras, cujo carro-chefe era o Daily Mirror, um jornal diário sensacionalista. Esse jornal se tornou o mais vendido da Grã-Bretanha nos anos 1960, atingindo o auge com uma média de 5 milhões de exemplares vendidos por dia naquela época. Em 1984, ele já enfrentava uma concorrência mais acirrada, e Maxwell o adquiriu junto com outros títulos do Mirror Group, como o The Sunday Mirror e o The Sporting Life. Maxwell convocou a primeira reunião do conselho em 1984, depois que comprou o grupo às 2h45 da manhã, e declarou que queria controle total sobre as finanças do jornal, um sinal preocupante do que estava por vir. Depois disso, ele deu continuidade à sua ambição de rivalizar com Murdoch ao lançar o The European e adquirir o New York Daily News, um jornal americano com problemas financeiros. Ele também continuou a expandir o restante de seu império editorial na década de 1980, ao adquirir a Macmillan Incorporated, uma das maiores editoras do mundo, por 2,6 milhões de dólares em 1988. Esse foi um movimento significativo. Isso acabou se mostrando além da capacidade financeira de Maxwell e teria um papel em sua queda nos anos seguintes. Maxwell tinha interesses comerciais além da mercado editorial e da mídia. Em 1982, ele se tornou dono do seu próprio time de futebol, o que era incomum no futebol britânico na época. Hoje, os times de futebol ingleses são negócios bilionários administrados por famílias extremamente ricas e até por estados-nação, com ingressos de temporada custando milhares de libras e partidas disputadas em campos impecáveis. Em 1982, o futebol tinha um aspecto mais bruto e os investidores ainda não haviam assumido o controle. Ken Bates ficou famoso por comprar o Chelsea Football Club por £1 no mesmo ano em que Maxwell adquiriu o controle acionário do Oxford United Football Club. O clube existia desde 1893 e era bastante conhecido localmente. Mas o clube estava à beira da falência em 1982 e se encontrava na antiga terceira divisão quando Maxwell interveio e o salvou da insolvência. A compra do clube por Maxwell se tornou polêmica no ano seguinte, quando ele apresentou uma proposta para unir o Oxford ao Reading Football Club e formar um novo superclube chamado Thames Valley Royals. Maxwell possuía 18% do Reading e, geograficamente, os dois clubes estavam localizados próximos um do outro.
No entanto, uma fusão como essa era algo inédito e foi rejeitada pelos torcedores de ambos os times. Isso nunca se concretizou. Surpreendentemente, Oxford então passou a viver uma era de ouro. Sob a liderança de Maxwell, eles venceram a terceira divisão em 1984 e repetiram o feito na segunda divisão no ano seguinte. Isso os levou à primeira divisão, onde permaneceram por quase uma década inteira, chegando até a conquistar a Copa da Liga em 1986. Após a morte de Maxwell, o clube ficou insolvente e despencou pelas divisões, chegando até a menos prestigiada Conference League. Maxwell era conhecido por seu comportamento escandaloso, seu amor pelo dinheiro, seus inúmeros casos e suas excentricidades. Diz a lenda que ele uma vez deu à esposa uma lista com 6 regras para um casamento perfeito, que incluía conselhos para não reclamar nem criticar. Robert passou longos períodos morando em Londres, perto de suas amantes, nos últimos anos. A verdadeira extensão de suas excentricidades e comportamento extremo só foi revelada após sua morte, em inúmeras biografias e artigos que citavam jornalistas e editores que haviam trabalhado para Maxwell ao longo dos anos. Por exemplo, o estrategista e articulador do Partido Trabalhista durante o novo governo trabalhista de Tony Blair, Alastair Campbell, lembrou-se de visitar a Etiópia em 1984, no auge de uma fome amplamente documentada no país. Maxwell parecia fazer um discurso diante da imprensa ali, como se fosse um líder mundial. Ele então foi embora sem avisar ninguém, deixando apenas um bilhete dizendo: "Meu trabalho aqui está feito. Voltei para Londres para resolver a greve dos mineiros." Uma referência ao impasse entre a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, e os sindicatos dos mineiros na Grã-Bretanha em 1984. Maxwell não teve nada a ver com as negociações em torno disso. Dramas e disputas familiares eram comuns e ele era notoriamente um tirano com sua equipe. Talvez a história mais escandalosa de todas fosse que Maxwell supostamente costumava urinar do topo do prédio do Daily Mirror, na Fleet Street, em Londres, sobre as ruas da capital lá embaixo, antes de subir em seu helicóptero. A vida e a carreira de Maxwell chegariam a um fim prematuro em meio a um nevoeiro de escândalo e conspiração em 1991. Em 1990, vários jornalistas começaram a investigar os assuntos financeiros da holding sob a qual muitas das empresas de Maxwell operavam, a Maxwell Communication Corporation plc. Determinadas transações haviam despertado suspeitas sobre seus negócios. Por exemplo, um comunicado à imprensa em 1990 anunciou que Maxwell venderia algumas de suas subsidiárias editoriais italianas por 60 milhões de libras. Mas, quando foi investigado, revelou-se que tal acordo não existia. E Maxwell quase certamente estava anunciando a venda numa tentativa de criar confiança no mercado sobre a viabilidade de seus negócios diante do enorme volume de dívidas que ele havia assumido para expandir nos anos 1980, especialmente com o enorme investimento na Macmillan e no New York Daily News. À medida que as investigações avançavam, ficou evidente que Maxwell vinha usando uma série de métodos para sustentar seu império em dificuldades. Ele criou milhões de ações para a Maxwell Communication Corporation e depois as transferiu para membros da família. Outro órgão regulador na Grã-Bretanha começou a investigar o portfólio de tecnologia de Maxwell e determinou que as empresas de Maxwell estavam, na prática, usando ilegalmente centenas de tipos diferentes de softwares. Mais perverso de tudo, logo seria revelado que ele estava utilizando ilegalmente centenas de milhões de libras dos fundos de pensão do Mirror Group para sustentar suas empresas e salvá-las da falência. Isso havia sido feito secretamente e sem autorização.
Claramente, o estresse da vida dupla que ele levava, como um magnata da mídia extremamente bem-sucedido em público e um fraudador aflito, manipulando dinheiro ilegalmente para manter seu império de pé em particular, estava cobrando seu preço. Maxwell sempre foi um homem de grandes apetites, mas no início da década de 1990, seu peso aumentou ainda mais, pois ele passou a comer refeições gigantescas e beber álcool durante todo o dia, sedando-se com pílulas para dormir e analgésicos à noite para afastar a pneumonia e outros problemas de saúde dos quais sofria. Em março de 1991, a Pergamon, a joia do Império Maxwell, foi vendida por 440 milhões de libras. Mesmo assim, isso só deu a Maxwell alguns meses de fôlego. No final do outono de 1991, ele sabia que as coisas estavam chegando ao limite. Os órgãos reguladores estavam investigando minuciosamente seus assuntos financeiros, e ele não tinha mais margem para tentar manipular o preço das ações da corporação. Ele sabia que uma série de reuniões em Londres, em novembro de 1991, marcaria o fim do longo embuste. Foi nesse contexto que Maxwell partiu para Gibraltar no final de outubro de 1991, onde seu iate, o Lady Guilene, estava sendo consertado. Ele ligou antes para avisar sua equipe para deixar o barco pronto para levá-lo ao sul, até Madeira e as Ilhas Canárias, pois esperava que o ar mais quente ajudasse a curar seu resfriado. Maxwell se comportou de maneira estranha durante essa viagem. Normalmente, ele era acompanhado por funcionários que levavam meia dúzia de malas cheias de papéis e latas de caviar, e era levado ao aeroporto em seu Rolls Royce. Mas desta vez, ele viajou discretamente. Funcionários que interagiram com ele nos dias seguintes lembram que acharam que ele parecia surpreendentemente jovial. Todos sabiam que ele estava em sérias dificuldades financeiras naquela época, então isso foi considerado surpreendente. Depois de uma viagem rumo ao sul, até a Madeira, seu iate partiu para as Canárias. O dia 4 de novembro chegou e passou, uma data em que Maxwell deveria ter se encontrado com seus credores em Londres por causa de uma dívida não paga de 50 milhões de libras. Naquela noite, Maxwell falou ao telefone com seu filho, Kevin, e foi ouvido discutindo com ele sobre uma reunião marcada com o Banco da Inglaterra. E então, em algum momento, por volta das 5 ou 6 da manhã, na manhã do dia 5 de novembro de 1991, ele caiu no Oceano Atlântico e se afogou. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com Maxwell, que vão desde as plausíveis até as absurdas. É bastante plausível, por exemplo, que Maxwell estivesse urinando na lateral do navio e tenha escorregado para a água, ou que ele simplesmente estivesse andando pelo convés e caiu após sofrer um ataque cardíaco. Essa teoria era a preferida de muita gente na época e tem sido defendida em muitos livros e artigos de notícias desde então. A ideia aqui é que Maxwell morreu por causa de um acidente de barco bastante comum. Um homem idoso caiu na água e se afogou. Outros elaboram sobre isso e afirmam que houve circunstâncias adicionais que levaram Maxwell a cair no mar e não conseguir sair de lá. Por exemplo, foi teorizado que ele estava sofrendo de intoxicação alimentar, já que as investigações revelaram que Maxwell havia consumido mariscos no Hotel Mense cerca de 9 horas antes de cair no mar. Alternativamente, especuladores mais inclinados a teorias da conspiração afirmaram que Maxwell poderia ter sido envenenado. Maxwell certamente tinha muitos inimigos. Além disso, essa teoria ganhou muita credibilidade após a morte de Maxwell, porque tanto o Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, quanto o Instituto de Toxicologia de Madrid se recusaram a afirmar que poderiam afastar a possibilidade de crime. Ainda mais extravagantes eram as ideias de que Maxwell havia sido morto pela KGB, pela Stasi da Alemanha Oriental ou até mesmo por um barão rival da imprensa. Uma teoria
até sustenta que Maxwell armou tudo, que o corpo encontrado não era o dele e que ele foi viver uma vida diferente em segredo após simular a própria morte. A explicação mais óbvia tende a ser a mais credível. Parece haver pouca dúvida quando se consideram as circunstâncias financeiras terríveis em que ele se encontrava e o fato de que ele corria o risco de pegar uma pena de prisão. Depois que foi revelado o uso ilegal por Maxwell dos fundos de pensão do Mirror Group, ele havia decidido tirar a própria vida. Ainda assim, o debate sobre o que havia acontecido com ele durou meses. Sua família negou que ele teria pulado no oceano. Sua esposa, Betty, de quem ele estava completamente afastado durante o último ano de sua vida, insistiu que ele não teria tirado a própria vida. A reação inicial à sua morte foi uma enxurrada de homenagens elogiosas. O primeiro-ministro britânico da época, John Major, elogiou seu papel não apenas como editor e jornalista, mas também como um ponto de contato entre o governo britânico e países estrangeiros onde Maxwell tinha contatos. Margaret Thatcher o chamou de uma figura única na vida pública britânica. Deixando de lado esses relatos positivos no Reino Unido, Maxwell foi sepultado em Israel. Sua despedida de herói teve o ar de um evento quase estatal, quando foi realizada no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, em 10 de novembro de 1991. Enquanto isso, as investigações continuaram na Inglaterra. No decorrer de 1992, toda a extensão da manipulação de mercado de Maxwell foi revelada. Um relato irônico sugeriu mais tarde que, em 1991, havia apenas 2 acionistas na empresa de Maxwell, o próprio Maxwell e o Goldman Sachs. A verdadeira questão, porém, era o uso ilegal do fundo de pensão do Mirror Group. Mesmo com Robert morto, alguém precisava ser responsabilizado por isso. E seus 2 filhos, que estiveram mais envolvidos com ele na administração dos negócios, Ian e Kevin, foram presos em junho de 1992. Eles foram finalmente absolvidos, mas todos os negócios de Maxwell foram vendidos para tentar pagar suas dívidas e reembolsar os ex-funcionários pelo dinheiro que ele havia roubado. Embora a riqueza, o império empresarial e a reputação de sua família tenham ficado em ruínas após sua morte, os negócios que Maxwell construiu durante sua vida continuaram em funcionamento, sob várias formas. Na época em que a Elsevier adquiriu a Pergamon, em maio de 1991, por 440 milhões de libras, ela consistia de 418 periódicos acadêmicos diferentes, tinha mais de 3.000 livros publicados, administrava as publicações de cerca de 150 organizações diferentes e era afiliada a 100 sociedades científicas e acadêmicas. Além de sua sede no Reino Unido, ela tinha escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte e também na Alemanha, Austrália, Japão, África do Sul, Brasil, Índia, Israel, Hong Kong e Coreia do Sul. O fim da Guerra Fria também estava criando mercados em expansão em lugares como a China e a União Soviética. Atualmente, ela continua como um selo da editora acadêmica holandesa Elsevier, que é uma das maiores editoras acadêmicas do mundo, com uma receita anual de mais de $1 bilhão. No entanto, alguns dos jornais de Maxwell não sobreviveram por muito tempo após sua morte. O jornal The European foi adquirido pelos irmãos bilionários Barclay. Apesar de um grande investimento para tentar reverter sua situação sob a liderança editorial de Andrew Neil, a publicação do jornal foi encerrada em 1998. Os jornais viáveis dentro do Mirror Group se fundiram com a Trinity International Holdings em 1999, uma organização que era dona do Liverpool Echo, para formar a Trinity Mirror. Desde 2018, é conhecida como Rich
PLC e continua publicando o Daily Mirror e outros jornais importantes do antigo império de Maxwell. Assim, enquanto Maxwell administrou seus negócios de forma corrupta até levá-los à falência nos anos 1980, grande parte deles continuou existindo como empresas viáveis depois que passaram para novos proprietários. Poucos eram tão conhecidos nos círculos da mídia britânica do pós-guerra quanto Robert Maxwell. No entanto, depois que a controvérsia em torno de sua morte e a ruína de seu império empresarial saíram da memória recente, na década de 1990, ele foi gradualmente desaparecendo da memória do público, ofuscado pelo domínio de Rupert Murdoch sobre a mídia na Grã-Bretanha nas décadas de 1990 e 2000, O estranho é que houve um novo escrutínio sobre sua carreira nos últimos anos, né? Não por causa de seu próprio comportamento controverso, mas por causa da filha que deu nome ao seu barco. Ghislaine, assim como seus outros irmãos, ficou em uma situação peculiar após a morte do pai. Ela tinha sido uma socialite em seus 20 e poucos anos, nos anos 1980, e havia trabalhado para o pai. Seria impreciso sugerir que o colapso do império empresarial do pai a deixou na miséria. Os Maxwells tinham dinheiro suficiente que permaneceu intocado pelas autoridades, de modo que ela pôde viver de forma abastada. Depois que ela se mudou para os Estados Unidos, em 1992, onde começou um relacionamento com o financista Jeffrey Epstein, que já estava em andamento em 1993 ou 1994. A cronologia não é clara em alguns pontos, mas é evidente que, ao longo do quarto de século seguinte, ela desempenhou um papel central nos negócios de Epstein. Em pouco tempo, isso passou a incluir a identificação de meninas menores de idade que eram aliciadas em nome de Epstein. Essa atividade continuou até os anos 2000, antes de Epstein ser finalmente condenado por solicitar uma menor para prostituição em um tribunal da Flórida em 2008. Naquela ocasião, Epstein escapou com uma sentença estranhamente branda, mas em 2019 ele foi preso novamente e acusado de tráfico de menores. Epstein morreu na prisão pouco tempo depois. Ghislaine foi presa no verão de 2020 e acusada por seu papel nas atividades de Epstein. Em dezembro de 2021, ela foi condenada a 20 anos de prisão. Ela raramente deixou o noticiário desde então, já que permanecem dúvidas sobre as ligações de seu ex-parceiro com muitos dos indivíduos mais proeminentes da política, finanças e negócios americanos e internacionais nos últimos 40 anos. Robert Maxwell foi um dos mais importantes magnatas da mídia da segunda metade do século XX. Embora ele nunca tenha adquirido o tipo de poder e influência que Rupert Murdoch conseguiu exercer, ele não estava longe de alcançar esse status. Embora, no final das contas, suas tentativas de alcançar o mesmo patamar de Murdoch tenham sido a ruína de Maxwell. Sua vida começou longe da Inglaterra, em uma comunidade judaica, na região de fronteira entre Ucrânia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Ele perdeu a maior parte de sua família no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto ele próprio servia na resistência tcheca no exterior. Após a guerra, ele se envolveu na indústria de publicações acadêmicas, enquanto trabalhava para o governo britânico na Alemanha, ocupada pelos aliados. A partir daí, ele entrou para a indústria de mídia na Grã-Bretanha. Ele teve uma carreira multifacetada nas décadas seguintes, chegando até a ocupar uma cadeira no parlamento por 6 anos, entre 1964 e 1970. A publicação acadêmica continuou sendo a área em que ele teve mais sucesso. Mas Maxwell ficou conhecido pelo público por ser dono de jornais britânicos de destaque como o Daily Mirror, além de seu estilo de vida extravagante em Haddington Hill Hall e por ser proprietário do Oxford United. Por trás do sucesso, porém, havia uma miragem.
Maxwell havia construído grande parte de seu sucesso e opulência no fim dos anos 80 com a gestão corrupta dos fundos de pensão do Mirror Group. Assim que toda a extensão de seus delitos estava prestes a ser revelada, ele misteriosamente caiu na água de seu barco na costa das Ilhas Canárias e se afogou. Seu império de mídia desmoronou em poucas semanas. Sempre haverá um debate sobre o que aconteceu com Maxwell no Lady Gillian naquela manhã de novembro de 1991. Mas a probabilidade esmagadora, dado o que estava prestes a ser revelado sobre sua conduta, é que Maxwell tirou a própria vida. O que você acha de Robert Maxwell? Você acha que ele se afogou após ter um ataque cardíaco ou tirou a própria vida sabendo que suas irregularidades estavam prestes a vir à tona? Por favor, conte pra gente nos comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.